Voltamos com o Jornal Dia News, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Hoje, no quadro Gestão Teresina, nós recebemos o pré-candidato pelo Partido Novo, Tony Kerley. Ele vai conversar conosco, como todos os outros pré-candidatos, sobre temas relacionados à administração pública, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana. E comigo, o comentarista político do Jornal Dia News, Tássio Cruz, e o jornalista Chico Wilson, que é já conhecido e todo o estado do Piauí já conhece o Chico porque foi vereador por vários cargos públicos e é um dos nomes da comunicação piauiense. Professor, muito obrigado pela participação, pela aceitação do convite. Prazer recebê-lo aqui. E antes de conversar com o professor Tony Kerley, vamos a um perfil dele, um resumo do perfil dele, para que você conheça um pouco mais da sua história de vida. Tony Kerley está como pré-candidato a prefeito de Teresina pelo Partido Novo. Tem 35 anos de idade, é economista graduado pela Universidade Federal do Piauí, administrador de empresas pelo UniFSA, mestre em administração pela Universidade Federal de Lavras, com doutorado pelo Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor universitário há 13 anos. Foi eleito um dos maiores pesquisadores do mundo na área de gestão da produção e operações. Tony também é empresário e consultor em várias multinacionais. É autor do livro Ferramentas de Gestão nas Microempresas Brasileiras e já publicou dezenas de artigos científicos. Na infância, foi criado pela sua mãe, a professora Carmina, que lhe serviu de inspiração para seguir a carreira docente. Desde os 12 anos de idade, o professor Tony tem feito parte de diversos projetos sociais em comunidades da capital. Professor, vou começar falando de uma área que o senhor trabalha e conhece muito bem, e é sempre uma área muito debatida nos processos eleitorais, que é a educação. Teresina sempre figurou como uma das capitais com os melhores índices educacionais, principalmente na área do ensino fundamental, e agora essa transformação das escolas em unidades de tempo integral, também tem a inclusão da informática, quer dizer, a gente falava em computador nas escolas até bem pouco tempo, já se fala em inteligência artificial. Como é que o senhor imagina que deve ser o próximo administrador de Teresina em relação a esse tema? Que tipo de trabalho deve ser feito para inserir os alunos nesse contexto? Bem, Douglas, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês na TV O Dia. Eu gostaria de destacar que eu fui o primeiro pré-candidato, 6 meses atrás, a trazer a discussão da creche e escolas em tempo integral. Essa foi uma das primeiras bandeiras defendidas. Quando eu resolvi lançar o meu nome enquanto professor, puxar a bandeira da educação como principal foco, a gente falava isso. A gente tem um problema muito grave aqui na nossa cidade, que é os filhos das pessoas mais humildes, quando vão disputar o Enem com os filhos das pessoas mais abastadas, elas têm dificuldade de conseguir vagas nas melhores universidades públicas. Isso por conta da educação de base, que é responsabilidade da prefeitura. A gente tem creches e escolas que, às vezes, nos dias atuais, em pleno ano de 2024, às vezes simplesmente falta merenda escolar, que a gente sabe que é um grande atrativo para aquela criança carente, a mãe levar para a escola, por exemplo. Às vezes não tem aula por conta de greve dos professores, como a gente teve recentemente. Então isso é um fato muito alarmante, Douglas, porque a gente deveria estar discutindo creche em tempo integral, inteligência artificial, novas tecnologias na educação, e nós estamos falando em professores reivindicando melhores condições salariais, demandas de outros tempos. Hoje é importantíssimo a gente ter as escolas municipais em tempo integral para ter atividades pedagógicas, não só das disciplinas comuns, tradicionais, como a gente tem, mas habilidades de desenvolvimento das próprias soft skills, que tanto se fala, do comportamentais, habilidades conceituais, humanas,
que vão ser exigidas futuramente no mercado de trabalho. Para finalizar, eu gostaria de deixar um dado interessante. Por que Teresina figura todos os anos a escola privada, suas escolas privadas como as melhores do país, está lá primeiro lugar, o segundo ou terceiro no ranking, e a gente não tem o mesmo desempenho nas escolas municipais? Então a gente precisa trazer o exemplo das escolas privadas de renome que a gente tem na nossa capital para trazer todo esse know-how com consultorias, com qualificações para as escolas públicas municipais. Know-how que eu digo, deixando claro, de gestão, porque quanto aos profissionais, a gente tem professores altamente qualificados na nossa rede de ensino, muitos com mestrado, doutorado, mas que não têm a devida valorização. Só para acrescentar, o senhor tocou num ponto importante, falando de soft skill, e aí são dois caminhos. Um deles, essa questão de inserir o aluno nesse novo modelo, porque inteligência artificial já é uma realidade, não adianta se imaginar um outro modelo que não aquele incluindo inteligência artificial e outras tecnologias que vão surgir no futuro. E a tendência é que essas tecnologias apareçam com mais rapidez. E não dá tempo para surgir uma tecnologia, não, daqui a um ano a gente vê, não. Isso tem que ser implementação imediata. Porque, como o senhor falou, a repercussão é no mercado de trabalho. Se surgiu, o mercado de trabalho absorve imediatamente. Esse é um ponto. Outro ponto importante, que aí o senhor levantou, que eu tenho estudado muito sobre isso, que é as competências comportamentais. Eu vejo não só as escolas de Teresina, mas as escolas de várias capitais, aliás, praticamente todas as capitais do Brasil, não se fala em inteligência comportamental, que hoje pesa tanto quanto os critérios técnicos, ou até mais do que os critérios técnicos. E, para adequar essa realidade, vai exigir um investimento de monta, para que a gente possa ter hoje um modelo que inclua tudo isso que o senhor acabou de falar. Perfeito. Um dos aspectos comportamentais muito interessantes diz respeito à gestão do seu próprio dinheiro. A gente tem profissionais hoje nas empresas que as empresas, mesmo gerando remunerações melhores, não sabem administrar o seu dinheiro. Isso porque lá na infância ele não teve educação financeira na escola. É importante que as nossas crianças possam aprender a gerenciar melhor o seu dinheiro. No mundo de hoje, em que você tem inflação alta taxa de desemprego, uma geração neném, que são jovens que nem estudam e nem trabalham, com índices altíssimos, desenvolver essas habilidades comportamentais nas nossas crianças, que serão os jovens e os adultos do amanhã, isso é fundamental para qualquer desenvolvimento de sociedade. Nenhuma cidade, nenhum país, nenhuma sociedade se desenvolveu sem investimento na educação. Essa é uma área que deveria ser prioritária, mas o que a gente tem visto tanto no município, os professores em greve recentemente, quanto na própria rede estadual de ensino, mesmo a gente discutindo aqui Teresina, mas a gente vê, por exemplo, professores da UESP em greve recentemente. Então, eu estou tocando nesse ponto de uma universidade estadual, mesmo que não seja uma pauta municipal, para a gente entender que de uma ponta a outra da educação, falta esse olhar na valorização do professor, que é quem está na ponta, mas da qualidade do serviço prestado ao aluno. A gente não tem sequer, às vezes, infraestrutura adequada nas escolas. Lembrando que quando a gente fala em creche em tempo integral, a gente não fala em um depósito de crianças, que é só jogar lá, só passar o dia inteiro. Você precisa ter toda uma infraestrutura e equipamentos adequados para que esses profissionais, esses professores, saibam lidar com esses alunos ao longo de todo o dia. Tássio. Professor, a gente tem o segundo maior orçamento da cidade, a educação, ultrapassando R$1 bilhão por ano, em um orçamento de 4,5 bilhões. Mas o senhor traz aqui algumas cenas que a gente também, quanto jornalista, ouve, falta de merenda, às vezes, os alunos sendo dispensados mais cedo por falta de gás para preparar o alimento, professores em greve. O que fazer, professor, para tornar esse R$1 bilhão de fato um orçamento aplicável à educação e tornar a educação um elemento que funcione de fato, né, que seja efetivo diante deste R$1 bilhão de orçamento? Perfeito. Só acrescentando, desculpa, professor, é suficiente
esse orçamento ou o senhor acha que precisa de mais? Sim, Tássio. Inclusive, nós temos estudado muito o orçamento. Por isso que eu tenho convicção para te dizer que é 1,2 bilhão. Esse é o orçamento da saúde. 1 bilhão e 200 milhões. Gente, nós estamos falando 1 bi, nós estamos falando 1.200 milhões. Qual é o prefeito que não tem vergonha na cara de dizer que esse dinheiro não dá para fazer uma boa gestão numa cidade como Teresina? A gente tem as escolas completamente com infraestrutura precária. Detalhe, nem todas as escolas são adaptadas à prática esportiva, nem todas elas têm quadras ou ginásio poliesportivo, nem todas as escolas têm acesso a um laboratório de informática decente, com computadores funcionando. Você fala de inteligência artificial. Antigamente, o professor em sala de aula, o aluno pegasse o celular, o professor reclamava, guarde seu celular. Hoje o professor tem que estimular para, de posse daquele celular ou de um tablet que o aluno estiver utilizando, por exemplo, saber lidar com essa inteligência artificial. Vamos pegar esse aplicativo de inteligência artificial e gerar um texto a partir da discussão aqui de língua portuguesa que nós estamos tratando e fazer a análise e interpretação desse texto gerado pela inteligência artificial. As novas tecnologias são a realidade. E nós precisamos, na educação, lidar com elas. Mas como falar, eu repito isso e venho batendo muito dessa tecla, peço até desculpa se for cansativo, mas é porque a educação para mim é prioridade. Eu toco sempre nessa tecla. Como que nós vamos falar em novas tecnologias se, como você disse, falta o básico? Então, a gente pode falar que realmente falta gestão e falta transparência no gasto público. Porque não há quem bote na minha cabeça, quem tente me justificar que esse dinheiro não dá. Chico. Professor, eu quero sair um pouco dessa pauta da educação e fazer uma pergunta assim um tanto quanto mais genérica, né? Nós sabemos que o Partido Novo é um partido já por demais conhecido da sociedade brasileira, mas aqui no âmbito do Piauí é um partido que, embora já exista há algum tempo, mas está, digamos assim, começando a mostrar agora a sua cara. E nós sabemos também, nesse período de pré-campanha, nós haveremos de ter de 5 ou 6 candidatos postulando essa indicação para a Prefeitura da capital. E eu perguntarei aqui ao senhor, por que o senhor entende que o eleitor de Teresina deveria escolher o seu nome para ser o próximo prefeito à mercê das outras candidaturas? Qual é essa diferenciação? O que o senhor traz que possa justificar esse voto na sua pessoa na eleição desse ano? Bem, primeiro que o nosso sistema político, ele encontra-se falido no momento. Então, a gente tem uma carência da política. Como assim falido? É só você andar em qualquer comunidade, em qualquer bairro, chegar em cada casa e conversar com as pessoas. As pessoas não querem ouvir político, as pessoas não querem receber políticos. Estão completamente cansados, Douglas, da velha política e desses caciques políticos tradicionais. O nosso principal diferencial é que, pela primeira vez, na eleição, quando ela chegar, o teresinense vai ter a oportunidade de fazer uma escolha realmente nova. Um novo não apenas no sobrenome, mas um novo, de fato, livre a qualquer grupo político tradicional, a qualquer cacique político, que todos os outros são iguais. O que a gente vê é que todos os outros grupos são grupos que já passaram pela prefeitura, ou estão na prefeitura, ou já estiveram na gestão do governo do estado. A gente tem um pré-candidato que foi membro de um grupo político, que é membro de um grupo político que passou 30 anos na prefeitura e foi reprovado na última eleição a sua gestão. A gente tem um outro do blocão do governo do estado, que é um candidato tirado do bolso pelo governador e que reúne ali mais de 12 partidos até o momento. O que esses partidos todos buscam, né? A gente ouve muito eles falarem em estrutura, e o que de fato é toda essa estrutura. Então, como que vai ser a gestão? Como que seria, já que nós estamos discutindo aqui gestão, esse é o nosso foco, como que você conseguiria ter uma gestão técnica da prefeitura, com a prefeitura fatiada, com mais de 12 partidos políticos? Não entra na minha cabeça. Esse modelo que todos eles fizeram, um outro ponto, é que o Partido Novo, a exemplo do governador Romeu Zema, em Minas Gerais, ele faz o seu secretariado completamente técnico. A exemplo do prefeito Adriano Silva, na cidade de Joinville, ele colocou uma única pessoa, que é o secretário de governo, em toda a prefeitura por ele. Todos os outros cargos do secretariado são ocupados por servidores da prefeitura técnicos que são alçados àquela posição
por competência. Então, esse é o primeiro ponto. Como que seria uma gestão de uma prefeitura com mais de 12 partidos ou de qualquer um dos outros grupos políticos, que seja o blocão, sejam os bloquinhos fatiados entre vereadores, entre deputados? Você não tem gestão. Sabe qual é a gestão que é feita? O cidadão chegar na casa do político, bater na porta e implorar por um serviço que deveria ser dado independente de quem ele votou, de que opção ele fez. Então, ter uma gestão técnica no nosso secretariado e formar um time a partir de um processo seletivo, como foi feito em Minas Gerais, como foi feito na cidade de Joinville, é um dos grandes diferenciais. Ainda sobre gestão, professor, nós temos basicamente, não tem como fugir desse modelo tradicional, o prefeito, o vice, os secretários, enfim, mas é um modelo que pode ser mudado muito, pode ser remodelado, pode ser refeito. Como ele está hoje, e é basicamente como vem sendo há muitos anos, você acha que é um poder público de tamanho exagerado, de um custo muito elevado, dá para reduzir a máquina administrativa, dá para mudar algumas secretarias, subsecretarias, coordenadorias? Como é que o senhor enxerga um modelo que seria um modelo eficiente de gestão, levando-se em conta a estrutura pública para Teresina? Perfeito, Douglas. Olha, a gente tem, como eu gosto de repetir, exemplos. Eu não gosto de ficar falando ao Léo, falando isso, aquilo, como se fosse algo do campo das ideias. Eu gosto de dar exemplos. Um exemplo que eu vou repetir do governo do Estado de Minas Gerais, que você tinha um cenário com PT e PSDB gerindo por muitos anos aquele Estado, a segunda maior economia do país, um Estado que estava completamente quebrado. O governador Romeu Zema, a primeira coisa que ele fez foi reduzir as suas secretarias. Quando ele foi eleito, ele chegava, por exemplo, no Palácio Estadual e simplesmente ele disse: eu não quero morar num palácio. Isso aqui pode ficar à disposição da cidade. Hoje é um centro cultural lá que recebe toda a população. Ele mora na residência dele. É uma pessoa que não tem uma empregada doméstica, utiliza uma diarista uma vez por semana. É uma pessoa que ele colocou as aeronaves, os aviões e os helicópteros que o governador tinha à disposição e a serviço da população. Hoje o helicóptero funciona lá para a Polícia Militar, ele faz o trajeto de carro, trajetos curtos. Quando é um trajeto mais longo, ele solicita para fazer essa viagem. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque é uma gestão com cuidado no dinheiro do contribuinte, uma gestão eficiente de redução dos impostos e de enxugamento dessa máquina pública. Quando a gente fala, Douglas, de enxugamento da máquina pública, em nenhum momento eu tenho nenhuma pauta que vai defender privatização, que vai defender demissão de servidores. A gente fala em tirar aquele monte de gente que é de cabide de emprego, já que a gente está falando de gestão técnica das secretarias. Hoje, como que funciona? A gente teve a atual gestão, que está há mais de 3 anos, que do doutor Pessoa, a gente tinha ali um modelo que ele foi alçado ali, por exemplo, pelo deputado Jeová Alencar. Eles montaram um sistema de gestão em que foi um loteamento da prefeitura entre os vereadores. Principalmente, mudaram o nome ali de SDU para SAAD, criaram uma SAAD a mais, por exemplo, ali na Zona Sudeste, para poder abrigar seus correligionários políticos ali. Esse modelo está falido porque o dinheiro está ficando nos políticos, não está chegando no povo, não está chegando nas obras de infraestrutura que são necessárias para a população. Isso não só no município, isso no governo do Estado. Vai ver, a maior parte das secretarias são de deputados, assim como no governo do Estado, como a maior parte das secretarias na cidade de Teresina foram durante todos esses anos de vereadores. Esse modelo de fatiamento já está falido. E aí nós colocamos nessas SAADs, nessas secretarias estaduais, aqueles chefes políticos de bairro, de lideranças, que nos ajudaram a eleger. Então nós precisamos de voto, é isso que eles pensam, nós precisamos de voto para se perpetuar no poder. Então eles pegam essas pessoas que têm esses votos em bairros e tudo e colocam como cabide de emprego. O cidadão não aguenta mais. E toda essa conversa minha, todo esse diálogo é para você que não
tem o rabo preso com ninguém, que não tem um emprego de nenhum deputado, de nenhum vereador. É possível a gente fazer uma gestão diferente, com a geração de emprego e renda vindo da iniciativa privada, do processo empreendedor e não cabide de emprego pelo poder público. Você acha que o caminho é reduzir as SAADs ou centralizar a administração, descentralizar? Qual a alternativa? Primeira alternativa seria voltar ao modelo anterior com essa mudança de SAAD 1 e 2, que a gente sabe que foi uma mudança de SAAD Sudeste 1 e 2, que a gente Sul sabe, também ele propôs, por mas exemplo, não se concretizou? Apenas para abrigar ali seus correligionários políticos. Esse modelo de SAAD, que antigamente que é um modelo era... mais ou menos como de São Paulo, de subprefeituras, eu já ia Subprefeitura. dizer isso. Perfeito. Você tirou as palavras da minha boca. Esse modelo é interessante porque você tem uma gestão mais descentralizada da população. Eu acho que a falha não é a estrutura organizacional, pelo contrário, o organograma, como a gente chama em gestão, a estrutura organizacional, ela é muito bem definida porque o poder fica mais próximo da população. Então não há esse distanciamento da prefeitura do cidadão. O problema é a forma como é gerida. Em vez de eu colocar pessoas técnicas, servidores concursados, que têm capacidade de gestão de tocar aquela SAAD, as antigas SDU, eu coloco lá um político, um vereador, um apadrinhado, por exemplo. Para concluir, Douglas, esse tópico de gestão, a gente teve, professor, uma mudança que alguns especialistas apontam como um erro crasso da atual gestão, que foi lá no início centralizar principalmente na Secretaria de Finanças o processo licitatório, a tomada de decisões, e com isso a gente teve muitas licitações que tiveram dificuldades no seu desenrolar. Exemplo, a gente pode tocar no tema coleta de lixo e limpeza, mas a gente está com uma licitação, a segunda licitação provisória, a contratação provisória da coleta de lixo, porque não se fez uma licitação. E agora, com o passar dos anos, a gestão começa a dar mais autonomia para comissões de licitações nas secretarias, mas a gente ainda percebe essa dificuldade. Como é que o senhor espera, como é que o senhor vê dentro dessa cadeia de gestão, o senhor acha que o caminho é centralizar na Secretaria de Finanças ou dar essa autonomia para comissões individualizadas nas pastas? Qual o caminho que o senhor acha? Você sabe por que isso foi um erro crasso? Isso foi um grande erro de grande magnitude, porque o prefeito escolhido pela população, a população votou nele por um sentimento de indignação da gestão anterior, 30 anos de um grupo político no poder, que não transformou a cidade de Teresina, que não fez avanços estruturantes na cidade, porque o PSOL, ele assumiu a atual prefeitura e ele sucateou a cidade de Teresina nos últimos 3 anos. Aí as pessoas falam hoje, eu vejo algumas pessoas, um ou outro falando, como se as gestões anteriores tivessem sido perfeitas por conta dessa gestão trágica do PSOL. Então parece que a gente vivia numa Suíça antes, como se Teresina antes fosse uma Suíça. E não é. Só que dois grupos políticos, se aproveitando de todo esse momento de insatisfação, pegou um fantoche, que é o atual prefeito, e o lançou uma figura popular, uma figura caricata ali, do povo, de distanciamento dos grandes grupos, e a população não enxergava que por trás ali existiam 2 grandes grupos tradicionais que o alçaram. E quando o Pessoa foi eleito, esses grupos reivindicaram a prefeitura para si. Qual a diferença que a gente teria hoje se o Pessoa novamente fosse eleito? Se ele novamente só se redistribuiu as cadeiras, só se redistribuiu a prefeitura entre outros agentes. Qual a diferença que isso teria se o candidato do governo do estado, o pré-candidato do governo do estado, que ele é apenas ali, não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele é apenas uma pessoa, um indivíduo tirado do bolso pelo governador e por mais de 12 partidos. Qual a diferença? A gente teria novamente esses grupos políticos tradicionais fazendo essa gestão desses contratos licitatórios que você está dizendo. Agora, de uma forma mais diferente ainda, né? Cada secretaria com um partido, um desses 12 partidos diferentes, um desses grupos, cada um fazendo suas licitações de forma diferente, a gente já sabe em que fim dá. E, por fim, o outro pré-candidato que faz parte desse grupo, que passou 30 anos na prefeitura, que ele colocou como seu vice o Jeová Alencar, que nada mais foi do que o arquiteto da gestão
do doutor Pessoa, que fatiou esse modelo de secretarias. Aí eu te pergunto, você acha que o Jeová Alencar, ele abandonaria uma prefeitura da cidade de Teresina, ele com SAAD, ele com cargos, quase 1000 cargos na gestão, iria para esse grupo político sem ter tido nenhum tipo de negociata, sem ter nenhum tipo de acordo? Então a gente mostra novamente que seria qualquer um desses outros grupos, mas do mesmo, seria uma versão 2 da gestão Pessoa. Chico. Professor, só para concluir essa questão administrativa, o senhor tocou na questão de Minas Gerais e nos remete ao fato de que o ex-governador de Minas, que era do Partido dos Trabalhadores, Fernando Pimentel, administrava com 29 secretarias. E o governador atual, Romeu Zema, que é do seu partido, ao assumir, reduziu de 29 para 12. Já aqui no Piauí, o governador Rafael, que também é do Partido dos Trabalhadores, pegou o governo com 22 secretarias, aumentou para 26 e já fala publicamente em criar mais 2, a Secretaria do Semiárido e a Secretaria da Inteligência Artificial. Então nós teremos aí Minas com 12 secretarias e o Piauí com 28. Então eu quero concluir essa parte da conversa sobre a questão administrativa, primeiro lhe perguntando qual estrutura administrativa o senhor enxergaria com a cidade, com as demandas sociais de Teresina e com o tamanho de Teresina, já que o Estado, como disse, tem 28 secretarias. E a segunda pergunta é se o senhor não teme algum tipo de retaliação, eu não sei se o termo seria bem esse, por parte da classe política, né? Já que o que a gente tem assistido, não só nessa administração, mas como nas anteriores, é uma participação muito grande, né, da classe política dentro da estrutura administrativa. Se o senhor não teria problemas, por exemplo, com a Câmara Municipal, ao procurar fazer uma gestão mais técnica, como você tem colocado aqui? Bem, Chico, o primeiro ponto que é importante a gente destacar é que, como nós dissemos, a estrutura administrativa da cidade de Teresina, o principal problema não é o organograma dela, não é a quantidade de secretarias, à exceção desses casos que nós citamos, de novas SAADs que foram criadas simplesmente para colocar apadrinhados políticos. A partir do momento em que você pega a Prefeitura de Teresina e você coloca um secretariado técnico dos próprios profissionais concursados da Prefeitura, você pega pessoas com capacidade de gestão, que já conhecem a Prefeitura, essas pessoas conhecem as suas demandas, essas pessoas conhecem os verdadeiros problemas da cidade e vão estar fazendo uma gestão ali, não para agradar o líder político da comunidade A ou B que deu tantos votos para a sua gestão, por exemplo. Esse é um ponto pacificado aqui por mim. E quanto ao seu segundo questionamento, a gente acredita que o diálogo é importante. Então, a gente entende que o papel da Câmara de Vereadores é legislar e fiscalizar. Esse modelo, a gente tem que parar com essa política antiga, com essa politicagem, com essa velha política, com essa estrutura de fatiar a Prefeitura de Teresina e suas secretarias entre os vereadores, entre as pessoas que têm voto. E tem que enfrentar mesmo, Chico, tem que ir para conversar com o povo, ir para a TV, ir para a mídia e mostrar os fatos e dizer, esse é um novo modelo de gestão, é o modelo de gestão escolhido pelo povo e pela população de Teresina. Professor, mudando de assunto, vamos para a saúde, que é o maior orçamento, né? Você saiu da saúde, ele está saindo de educação, segundo o meu orçamento, vamos para a saúde. Você tem os números aí, tá? Acho que é 1,5. 1,6. Quer dizer, você tem 1,2, 1 bilhão e 200 milhões da educação, 1 bilhão e 600 milhões da saúde. Aí eu repito a mesma pergunta, professor. É dinheiro suficiente para enfrentar a situação que nós vivemos atualmente, com todos os desafios? É dinheiro suficiente, Douglas. A gente tem que entender que 1,6 bilhão são 1.600 milhões. Não faz sentido, com um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões, a gente faltar insumos básicos nas unidades de saúde. Então, para falar de saúde, a gente tem que pensar em 3 aspectos. A baixa complexidade, a média complexidade e a alta complexidade. Na baixa complexidade, as nossas UBS, as famosas unidades básicas de saúde, né, que chamava antigamente o postinho, né? Então, as nossas UBS, o grande problema delas é a carência de medicamentos, falta às vezes um papel, por exemplo, para o profissional de saúde
o médico ali passar, por exemplo, um exame, um remédio, e nessas UBS não faz sentido, como a gente percorreu e encontrou a falta de losartano, um remédio para pressão que custa centavos. Pessoas morrendo por falta de remédio para pressão que custa centavos. A gente reclamava antigamente que chegava e só recebia dipirona. Hoje nem dipirona tem mais em algumas unidades básicas, como foram constatados por diversos veículos de comunicação recentemente. Então, para a baixa complexidade, você, na sua pergunta, deu a resposta. Falta gestão. Na verdade, é um outro nome que, infelizmente, a gente não pode dizer aqui. Porque 1,6 bilhão faltar dinheiro para insumos básicos, essa conta não fecha. Não faz o menor sentido. Na média complexidade, quando a gente vai para os hospitais de bairro, seja o Hospital do Promorá, do Monte Castelo, do Satélite, do Buenos Aires, qualquer um desses hospitais, eles têm excelentes, a Fundação Municipal de Saúde, ela tem excelentes profissionais e um corpo técnico em todas as áreas que você imaginar, em todas as especialidades. Contudo, esses hospitais de bairro, eles estão desestruturados. A gente viu cenas grotescas nesse período de chuva, de hospitais como o Hospital de Satélite, completamente alagado quando veio uma chuva, por exemplo. Falta infraestrutura básica. Não tem sequer em alguns deles uma manutenção preventiva dos seus ar-condicionados. Num clima agressivo, de temperaturas agressivas como Teresina, falta ali um ar-condicionado quebrado, por exemplo, para os pacientes em estado grave, por exemplo. E para finalizar, na alta complexidade, a gente precisa transformar o HUT não apenas num hospital de urgência, mas um hospital de cirurgias eletivas, porque você não consegue hoje simplesmente fazer uma tomografia do coração, você não consegue fazer uma cirurgia cardíaca pelo município de Teresina, você não tem um serviço de hemodiálise, isso é gravíssimo, a gente não tem um hospital pediátrico. Ah, mas o HUT não está superlotado? Sim, está, porque no ano de 2008 foi cometido um dos maiores crimes da saúde de Teresina. Na época a gente tinha a gestão do governo do estado com o secretário de saúde do PT e eles simplesmente resolveram fechar o pronto-socorro do HGV. Esse pronto-socorro que recebia pessoas de todos os cantos do estado. E concentrar tudo isso no HUT. Na época, 2008, gestão do ex-prefeito Silvio Mendes, ele ficou calado e permitiu isso de forma compassiva, porque ele queria sair para disputar o governo do estado e achava muito interessante, por exemplo, toda a população do estado do Piauí ser atendida ali no HUT. Essa conta, esse problema de gestão, esse crime de gestão que foi feito pelo governo do estado, pela gestão da prefeitura, na época a gente paga até hoje com um HUT superlotado, em que 30% dos atendimentos vêm de pessoas do interior do estado, por exemplo. Professor, um dado interessante, o senhor falava de internações, recentemente foi divulgado um balanço que 70% das pessoas internadas no HUT não são Teresina, um ponto interessante. Outro destaque, a gente tem praticamente 100 UBS espalhadas pela cidade e essa gestão, por uma decisão administrativa, decidiu transferir o comando de uma UBS, dividir entre os vereadores. Essa informação, cada vereador tem lá suas UBS dos seus bairros e indica os dirigentes dessas UBS. O senhor acha que a mudança desse modelo que está instituído nas UBS, qual a alternativa que o senhor vislumbra e principalmente o HUT? Qual a alternativa? O senhor acha que encerrar a urgência é a alternativa, já que o hospital gera um gasto milionário, um déficit milionário mensal? Qual a alternativa o senhor vê para essas duas situações? Não, um dos pontos centrais, como eu te falei, orçamento tem. Falta gestão desse orçamento. É dinheiro muito. Então a gente não pode chamar de outro nome aqui, mas vamos chamar de gestão. Então, com o orçamento, o problema não é dinheiro. É possível executar uma boa saúde com esse orçamento. O HUT, a superlotação dele precisa o governo do estado entrar na jogada. O governo do estado não pode ser omisso quanto à cidade de Teresina. Ele é governo do estado do Piauí, não é governo só do interior. Então ele precisa reabrir urgentemente o pronto-socorro do HGV para que o pronto-socorro do HGV fique focado em receber, por exemplo, pacientes do interior do estado e que você possa ter o usuário do SUS de Teresina sendo recebido pelo HUT. E um outro ponto, a gente tem ainda uma outra questão
que pode reduzir significativamente o valor gasto no HUT e o valor do orçamento de saúde. Grande parte das cirurgias realizadas e que consomem o orçamento do HUT se dão em decorrência de acidente de moto. Esse é um dado quase 80%. alarmante. Esse é um dado alarmante. Então, a gente tem simplesmente que melhorar mobilidade urbana e melhorar o transporte público. A gente pode até entrar nesse assunto se vocês permitirem, mas a gente tendo, eu vou parar por aqui para ainda não me aprofundar nele, a gente conseguindo melhorar o sistema de transporte público, tendo a quantidade de ônibus adequada, tendo uma passagem de ônibus, inclusive mais barata que a atual, que é possível. E eu posso dizer como a gente consegue ter aquele trabalhador que pega a sua motinha, por exemplo, e bota a gasolina muito cara como está hoje, começando a deixar a moto em casa a partir da utilização desse transporte público melhor. Isso foi feito, essa política de desestímulo à utilização de motos, aumentando a frota e barateando o preço da passagem de ônibus, que lá inclusive é zero, na cidade de Caucaia, por exemplo, e reduziu em 30% o gasto de saúde em decorrência de acidentes de moto. Caucaia, que é a segunda cidade maior do estado do Ceará. Digo. Professor, você entrou num assunto que inevitavelmente nós iríamos ter que tocar, que é exatamente sobre a questão do transporte público, né? E nós acreditamos que esse seja um dos problemas mais reivindicados pela população. Nas campanhas anteriores, muitas promessas de parte a parte, e eu gostaria que o senhor declinasse aqui para a gente, de forma mais técnica, mais objetiva, como é que você espera, na condição de prefeito, em sendo eleito, encarar essa questão do transporte de Teresina, que já vem se alastrando há tanto tempo, não é? Como é que você acha que deveria ser feito para que se resolvesse, ou que pelo menos se minorasse de sobremaneira essa questão do transporte público, que, ao meu ver, é uma dívida social muito grande que se tem com o povo de Teresina? Bem, um primeiro ponto é que a gente tem o transporte público impactando diretamente na economia da cidade. Teresina está parada porque o transporte público está parado. Ao passo que você tem um trabalhador que chega atrasado no trabalho porque o ônibus atrasou, ele falta o trabalho porque o ônibus não passou, ele é demitido. Às vezes, para não ser demitido, ele tira do bolso dele para pagar um transporte de aplicativo, ou quando o empregador é benevolente, às vezes paga aquele transporte por aplicativo. Isso está gerando um custo social para os trabalhadores e para as empresas altíssimos. Sonhos são interrompidos na educação quando a gente pensa, eu sou professor e tradicionalmente o turno de maior quantidade de alunos que a gente sempre teve nas instituições de ensino superior é o turno noturno. As pessoas trabalhando durante todo o dia e estudando à noite. Hoje as faculdades de Teresina à noite é um verdadeiro deserto. Porque como é que a pessoa vai voltar 10 horas da noite depois de uma aula para casa se não tem ônibus para o seu bairro? Tá, mas e como resolver esse problema? A gente visitou o CETUT, o Sindicato das Empresas, a gente visitou o Sintetro, tivemos 4 reuniões com o Sintetro, com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, tive reuniões à parte com donos de empresas de ônibus, conversas com usuários nas paradas de ônibus e fomos ao TCE. Passamos um dia inteiro com os técnicos auditores do TCE e destrinchamos toda a planilha do transporte público da auditoria que eles foram feitos. Foram 5 meses de estudo aprofundado sobre o transporte público, para a gente entender de como que o que tem que resolver. Primeiro ponto é o óbvio, o que todo mundo já sabe sem precisar de muito estudo. Precisa de mais ônibus na rua. Teresina já chegou a ter 450 ônibus em circulação nos últimos 10 anos e hoje o número oficial das empresas é em torno de 250 ônibus, mas a gente sabe que tem horários que não chega a ter nem 170 só a ordem de serviço, ônibus, né? Então não há uma fiscalização. A Prefeitura do Pessoa abandonou a fiscalização, que antes era fiscalizado, quantos ônibus, o ônibus saiu e tudo, quantos ônibus tem na rua. Essa fiscalização praticamente não existe mais, então falta ônibus. Por que falta ônibus? Porque a prefeitura dá calotes constantes. Hoje a gente tem um sistema que ele é subsidiado já há muito tempo. Metade da passagem é paga pela prefeitura, metade é paga pelo usuário. O custo mensal desse valor subsidiado pela prefeitura é de 6 milhões de reais. Ela, quando paga, tem mês que paga 3 milhões e às vezes não paga. O que o empresário que tem sua empresa, obviamente, visando lucro, faz por não receber esse dinheiro?
ele tira os ônibus de circulação. Por isso que a gente tem esse caos que tem no transporte público hoje. Mas o que precisa ser feito? Primeiro ponto, todas as capitais que o transporte público voltou a dar certo, que é uma crise nacional do transporte público, o governo do estado entrou na jogada, porque o governo do estado, ele, repito, fecha os olhos para o problema do transporte público de Teresina, como se não fosse governo também da capital, por exemplo, como se fosse só do interior do estado. E você precisa ter essa gestão do pagamento do subsídio dividida entre prefeitura e estado, que tem uma fonte orçamentária até maior. E ele pode fazer isso sem muitos esforços, Douglas. De que forma? Reduzindo o ICMS do combustível a zero, reduzindo o ICMS das peças de manutenção, como pneus, amortecedores, e reduzindo o IPVA não apenas da frota nova, mas da frota antiga. Isso, para a planilha do sistema, a gente viu que é um cálculo, cai uma queda brutal no valor da passagem. E para o governo do estado é mixaria, é dinheiro de troco, por exemplo, só com essas isenções. Aí, com isso, a gente tem como voltar a ter mais ônibus na rua, a partir dessa fiscalização que deveria voltar da prefeitura, que é função, e há um preço da passagem muito menor, até quase zero nas nossas contas e nos nossos cálculos. E vimos ainda nas planilhas do TCE despesas administrativas que são números que não se encontram, números que não batem e que não dá para compreender. Pessoal, falando agora, você falou mobilidade urbana e são vários aspectos da mobilidade urbana. Então, vamos lá. Nós temos a questão das ruas e avenidas de Teresina que estão desgastadas, né? Buracos, iluminação pública, paradas que começaram a ser reestruturadas e ficaram aí pela metade do caminho. Temos o problema do centro. O centro hoje, cada vez mais cedo, o centro é encerrado de Teresina. Ao contrário de outras grandes cidades, capitais, enfim, que o centro é pulsante durante a manhã, durante a tarde, à noite vira um local de cultura, de encontro, com restaurantes, com shows, enfim. Aqui, 3, 4 horas da tarde, acabou. Se você andar no centro de 4, 4 e meia em diante, é até perigoso. Aqui nas ruas aqui nessas ruas próximas ao sistema de comunicação, à noite deu nos acuda, ninguém tem coragem. E aí, acrescentando a isso que eu falei, nós temos também um problema sério, que é o problema de drenagem em Teresina. Quando chove, também um Deus nos acuda, já tivemos mortes, e todo ano essa dor de cabeça se repete, esse perigo se apresenta, e nem sei porquê, graças a Deus, outros incidentes, como o da professora, não aconteceram. Só que são intervenções caras. Se você considerar o sistema de drenagem de Teresina, os bueiros, enfim, as galerias, é muito dinheiro, em torno de 400 milhões de reais, 500, meio bilhão de reais. E a gente olhar a infraestrutura, quer dizer, remodelar o sistema de transporte, a parte física, remodelar centro, tudo isso exige investimento. E a prefeitura sozinha não tem como bancar tudo isso. Mas isso é necessário, como resolver? Olha, vamos por parte. Você falou primeiro da questão da mobilidade urbana. Esse é um dos grandes problemas de Teresina. A gente tem um trânsito que antigamente era muito tranquilo, você ia de uma ponta a outra da cidade sem grandes dificuldades, e o nosso sistema de trânsito hoje é cada vez mais caótico. A gente tem órgãos que participam dessa gestão do trânsito, como a S-Trans. E eu perguntava, por exemplo, em uma conversa com um dos donos de uma das empresas de ônibus, que me recebeu, eu perguntando para ele, vim aqui, estou visitando todo mundo para entender o problema do transporte público. Na sua opinião, o que falta? Ele virou para mim e disse, falta simplesmente a prefeitura sentar numa mesma mesa com as empresas de ônibus, que ter um diálogo que tudo vai ser solucionado. Uma conversa, como assim? Eu estou saindo agora, ele dizia para mim, da S-Trans. Lá tem um senhor, tem um coronel, que é o secretário lá, que ocupa a S-Trans. Eu estava conversando com ele, ele não tem conhecimento nenhum sobre o trânsito da cidade. Aí eu pedi até para ele chamar algum engenheiro para que a gente pudesse debater e discutir. Ele disse que simplesmente não tinha nenhum. Então, a Prefeitura de Teresina, isso é um dado chocante, não tem um engenheiro de trânsito qualificado de acordo com esse relato que eu recebi. Então, não tem. Então, os engenheiros que ainda tem lá são engenheiros, mas que tiveram de aprender, digamos assim, alguma coisa de trânsito, com o carro andando e trocar o pneu com o carro em funcionamento. Isso é um primeiro ponto. Então, você precisa colocar na S-Trans
Não a gestão de um apadrinhamento político, por exemplo, mas uma gestão técnica e competente para a gente ter engenharia. Porque é uma coisa ridícula, Douglas. Você anda na João 23, na Frei Serafim, que nós estamos pegando o principal corredor de tráfego, ou Miguel Rosa, enfim, você está aqui parado no semáforo. O semáforo abriu. Quando você chega no próximo, ele fecha. Então, isso nas vias secundárias, ok, porque ele está em função da principal, mas na via principal isso mostra o quanto que é ridículo, como não Kennedy, existe, então... por exemplo, a gestão da mobilidade urbana. Você abriu ali, você... É sincronizado ao contrário. Ao contrário, você abriu ali, você não consegue nem começar a acelerar o carro. Já só pisou, fechou, parou de novo. Já fechou o próximo. Nós estamos falando de vias principais como João 23, como Frei Serafim, como Miguel Rosa. Você falou de um ponto interessante que é o centro da cidade. Para a revitalização do centro, eu já coloquei inúmeras situações nas nossas redes sociais. Que enquanto os outros, Douglas, eu tenho visto só falando sobre política, nós já temos, você pega as outras redes sociais dos outros pré-candidatos, ou as notícias que eles vinculam, suas assessorias, nos jornais você vê, nós já temos tantos vereadores, nós já temos tantos partidos, eles não estão dialogando Teresina no dia a dia, e todo dia a gente coloca um assunto diferente nas nossas redes sociais, tratando com essa mesma profundidade de explicação que nós estamos conversando aqui. Eu coloquei para o centro, o primeiro ponto que a gente precisa voltar a ter é moradias no centro da cidade, para ele poder voltar a ter pessoas. Então, a gente precisa de um projeto de verticalização do centro da cidade com moradias. A prefeitura chegar para as construtoras e gerar incentivo a partir das moradias no centro. Segundo ponto, a gente precisa ter incentivos fiscais para as empresas instaladas no centro. A prefeitura dispõe do ISS, por exemplo, do Imposto sobre Serviço. Por que não estimular a abertura e as atuais empresas que sejam prestadoras de serviço a se instalarem no centro da cidade? Mas por que esse privilégio do centro da cidade? Porque isso reduz o gasto orçamentário da cidade quando você concentra as atividades de uma forma mais central. Teresina tem uma área geográfica, pasmem, eu fico chocado com esse dado, do tamanho da cidade de São Paulo, é a área geográfica de Teresina. Então foi uma cidade que cresceu de forma muito horizontalizada. Você sai aqui para você chegar na Santa Maria da Codipe, na hora que você atravessa a ponte do Poti Velho, você demora um terreno de um lado do tamanho do mundo, do outro também, para chegar em um bairro. Foi uma cidade que nasceu planejada, mas cresceu sem planejamento. É caro levar o serviço público para essas zonas distantes, levar um serviço de saúde, um serviço de educação. Então, concentrar no centro é muito melhor. Você pode fazer eventos, os eventos públicos no centro da cidade, eventos para a comunidade, que você traz nos finais de semana as pessoas dos bairros com promoções de eventos culturais no próprio centro da cidade. Agora, um ponto é fundamental, nada disso vai funcionar sem segurança. A gente viu recentemente a situação das lanceiras. Então, a guarda municipal precisa ser utilizada. Aí você diz, mas a guarda municipal é uma guarda patrimonial. Onde mais tem tanto prédio público na cidade de Teresina do que no centro da cidade? Ele é lotado de prédios públicos. Então, você tem uma viatura da Guarda Municipal ali com o giroflex ligado, os guardas bem armados ali do lado de fora. Você quer me dizer que o criminoso vai dizer, ali não é polícia? Claro que ele entende como polícia, que ele não vai fazer nada. Então, você precisa dessa presença ostensiva. Mas, para finalizar, mais do que viaturas, pessoas e armamentos, que isso é essencial também. Hoje a gente tem uma Guarda Municipal com defasagem, os concursos giraram em torno de 200 vagas, os que foram feitos, vão chegando aí próximo a 300 vagas, a gente tem um contingente defasado, mas principalmente, além de melhorar a quantidade de pessoal, monitoramento. Você é cheio de câmera no centro, mas câmera das empresas, das lojas, você não tem um sistema de monitoramento da Prefeitura de Teresina no centro, por exemplo. Professor, o senhor tocou num ponto interessante, economia, e eu acompanho o senhor nas redes sociais, sempre ao final do dia o senhor vai naquele cachorro-quente, aquela alimentação informal, né? E é um dos problemas mais graves que a gente tem na cidade hoje é o desemprego, né? É uma das capitais nordestinas com o maior percentual, né, de famílias na informalidade ou desempregadas. Como é que o senhor avalia esse cenário e o que fazer para tornar a cidade menos dependente, principalmente do setor público, que é o maior empregador praticamente de Teresina,
e o setor de serviços. Quais alternativas apresentarem? A gente tem 2 polos industriais muito pouco utilizados. Como é que o senhor avalia essa situação e essa área? São 2 pontos muito interessantes que você tocou. Eu vou para o primeiro, Tássio. Primeiro ponto, toda essa informalidade cada vez maior que a gente vê na cidade de Teresina, isso só mostra a falência das políticas públicas municipais e estaduais. Do quanto todos esses outros grupos políticos, eu venho repetindo essa frase, são mais do mesmo, são farinha do mesmo saco. O grupo que passou 30 anos na gestão do município, esse grupo que está há 20 anos na gestão do governo do estado. Eu tenho um dado alarmante para você que saiu recentemente. Neste momento, nós temos o dobro de usuários cadastrados no Bolsa Família no Piauí do que de pessoas com carteira assinada. Só 2 estados da federação têm isso, Piauí e Maranhão. 2 estados em toda a federação. Enquanto a gente tem 640 mil pessoas cadastradas no Bolsa Família, a gente tem 315 mil empregos gerados por carteira assinada. É muito grave isso. Eu não estou aqui fazendo crítica ao Bolsa Família, porque a pessoa que fala que o Bolsa Família não é importante, ela não tem conhecimento nenhum de economia, porque ele é importantíssimo, principalmente nas classes mais humildes. Mas o Bolsa Família é para ser um programa inicial de transferência de renda, em que você tem que pegar essa população e tirar dessa linha de pobreza para gerar emprego e renda. Então, nós não temos a geração de emprego e renda, enquanto que o estado de Minas Gerais, que é gerido pelo Novo, ele bate recordes nacionais na geração de emprego e renda. Mas como fazer isso? O que precisa feito? Você falou o segundo ponto dos polos industriais, dos polos empresariais. Eu estive e fiz um vídeo poucos dias atrás no Polo Empresarial Sul, completamente abandonado. E, paralelamente a isso, você pega um outro dado, a gente tem o crescimento da geração neném entre os jovens, que são os jovens que nem estudam e nem trabalham. A gente precisa pegar o exemplo de Recife e criar um polo de base tecnológica dentro da cidade de Teresina. Como que você faz isso? Trazendo empresas prestadoras de serviço que lidam com tecnologia por meio de incentivos fiscais. Você ir mostrando o segundo ponto principal, por meio da desburocratização. Joinville, em Santa Catarina, hoje foi eleita pela revista Isto É a melhor cidade para se morar. Lá eles estão numa situação de praticamente pleno emprego, em que está vindo gente do país todo para lá, chegando todos os dias. E esse já é um problema bom, digamos assim, porque tem emprego para todo mundo. Qual foi a principal medida deles? Foi dar isso, dar aquilo para a empresa? Não, o prefeito disse, eu não dei nenhum terreno, nem nada do tipo. Eu simplesmente facilitei a desburocratização na abertura de empresa. As 3 empresas que eu já fui abrir aqui em Teresina, eu demorei 6 meses numa, 6 meses na outra e 1 ano na outra. Hoje eu conversava com um dono de uma grande imobiliária daqui, ele disse, as construtoras estão indo embora, que geram muito emprego na construção civil, porque você tem, por exemplo, um alvará de construção para ser liberado, ou um habite-se depois, num momento posterior, alvará de construção sendo liberado com 6 meses, com 1 ano. Aquela Carajás, quando o prefeito foi inaugurar ela, na inauguração ele passou uma vergonha. Ele virou, eita que vocês construíram rápido aqui, o alvará de construção saiu rápido. O cara lá, o gerente, o dono, sei lá quem que disse para ele, nós nem tiramos ainda o alvará, porque até hoje tu saiu da prefeitura. Olha o quanto que isso é ridículo. Então você não consegue ter desburocratização na abertura de empresas. Como que você faz isso para finalizar? Montando um setor de burocratização em que, em vez do cidadão levar uma papelada no órgão X, no órgão Y, ele vai, por exemplo, abre a empresa, aí precisa ir para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Vigilância Sanitária, para todos esses órgãos, simplesmente você concentrar num local e o próprio servidor da prefeitura é quem vai fazer isso. Traga essa relação de documentos que a prefeitura vai providenciar e abrir a empresa, como é feito em Joinville, de 24 a 48 horas. Isso é um ambiente saudável e agradável para a geração de emprego e renda. Nós temos 2 minutos, Chico, fazer a pergunta e o professor responder. Não, eu queria entrar um pouco no varejo, não é? Que tem mais a ver com o dia a dia das pessoas, e saber se o senhor tem alguma proposta do ponto de vista estrutural, porque este grupo político que passou 30 anos no poder fez, por exemplo, a Curva São Paulo. Curva São Paulo foi um balneário que foi feito com 46 barracas, hoje só tem 6 abertas. O prefeito atual, por exemplo, prometeu fazer o Hospital da Mulher, não saiu do papel.
Prometeu fazer o Hospital do Idoso, não saiu do papel. Nós temos aí, por exemplo, o problema dos lavadores de carro, que fica no coração da cidade, ali na margem do Rio Parnaíba, na Minas Maranhão, que nunca foi resolvido. Então eu queria saber se o senhor imagina alguma obra estruturante, ou envolvendo os rios, ou alguma outra coisa qualquer, que possa vir a ser feita caso o senhor chegue à prefeitura da cidade. Olha, Chico, primeiro ponto em relação ao que você falou da Curva São Paulo, a gente abordou isso já nas nossas redes sociais e mostrando o quanto que os projetos que às vezes são até desenvolvidos para dar certo na cidade de Teresina, quando se utiliza essa politicagem da velha política, eles acabam dando errado. Como você disse, poderia ser um local que você colocasse ali alguns permissionários, 6, 8, 10, e aí de repente, para colocar esse pessoal aqui que votou na gente, esse outro, aí você faz um negócio com 50 permissionários que daqui a pouco está um colado no outro ali, eles quebram, não dá jeito, tem uma enchente, faltou um projeto ali mais aprofundado, né? E aí vem uma enchente, simplesmente leva, destrói tudo, porque existe essa falta de planejamento. Aí se comemora um shopping da cidade, um local que foi feito sem estacionamento, onde é que as pessoas vão parar os seus carros para ir, por exemplo, no shopping da cidade, com esse centro, com esse trânsito caótico que tem. A gente tem as nossas praças subutilizadas, que dá para você aproveitar o espaço urbano das praças, com você ter todas atividades recreativas, uma melhor arborização, cuidado dos bancos dessas praças, e mesmo assim elas são tão grandes que você ainda consegue colocar estacionamentos nessas praças, por exemplo. Então falta essa capacidade de gestão nessas obras estruturantes. Na beira do rio, a gente também já falou sobre isso. Isso é a minha praia, com perdão aqui da falta de humildade. Eu trabalho, já tenho livros publicados nessa área de gestão de micro e pequenas empresas há 15 anos. Eu trabalho dando consultoria para grandes empresas, grandes multinacionais, mas atuo no trabalho voluntariado com pequenas empresas de bairro e a gente qualificando elas. Você poderia fazer do lado oposto à beira do rio, naqueles terrenos vazios que você tem, que são apenas terrenos especulativos, gerar decretos de desapropriação, por exemplo, em que essas pessoas vão receber por esses terrenos, e você levar os lavadores da beira do rio para o outro lado do rio, em que você coloca estandes profissionais, todos bem uniformizados, você dá o que a gente chama do primeiro enxoval, o primeiro kit ali dele, do aspirador de pó. Então tudo isso pode ser feito, inclusive via Banco Popular de Teresina, que está completamente subutilizado o nosso Banco Popular. A gente vê muitos empréstimos sendo pegados para coisas que a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro, mas pouco dinheiro sendo utilizado no Banco Popular na geração de emprego e renda. Queria agradecer, professor, a sua presença, e aí, obviamente, com essa cobertura das eleições do Sistema Dia, o senhor vai voltar outras vezes para a gente continuar conversando sobre a capital. Agradecer meu amigo Chico Wilson pela presença também, por ter contribuído com o debate. Tássio Cruz, meu amigo de todos os dias também, muito obrigado pela presença, e um agradecimento a você que nos acompanhou até agora. O Jornal Dia News termina aqui e a gente se reencontra amanhã com mais um noticiário aqui pela O Dia TV. Um grande abraço a todos, até lá.